Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra e glória. Amém? O Senhor continue agindo aí para nos dar a instrução de como viver, as instruções de como vivermos com a mente certa de que a vinda do nosso Senhor e Salvador, Yeshua, Jesus, está muito próximo, né? O dia e a hora não sabemos, mas podemos aí ter uma ideia de que ele de fato está muito próximo de tornar tudo novo, de tomar os reinos novamente, e porque os reinos estão aí, né? Sob o império daqueles que não se curvam ao Criador. Eu falo muito disso aqui, o assunto é sempre uma continuação para compreender a palavra do Senhor de modo espiritual. Louvado seja o nome santo do Senhor, amém? Hoje também não é tão diferente, embora o foco será mais para compreender com o tempo que estamos vivendo. A questão profética está muito aí, debaixo dos nossos olhos, de um modo muito acelerado, as coisas estão acontecendo, muitos estão atentos, glória e graças a Deus por isso, que acaba aqui nos ajudando também a compreender, né? A palavra, que já descreve a ação humana desde os últimos dias, né? Até a vinda do Filho, a palavra descreve como que aqueles que não estão voltados à palavra do Criador, como que é a ação desses, amém? Então que o Criador continue agindo para que possamos estar atentos, amém? Para dar início, eu vou ler aqui Mateus 24, Mateus 24, versos 22, que vai dizer: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Também diz aqui, ó, versos 23. Se então alguém lhes disser, veja, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Veja que eu os avisei antecipadamente. Aqui é o ponto de partida para entender o que vai ser colocado aqui, tá? Primeiro, vocês vão ver o quanto que eu sempre digo que a palavra do Senhor está muito alinhada. E esse vídeo vai ficar muito claro isso, né? Muito, muito, muito claro mesmo. Como que a palavra do Senhor... E não vai dar para falar de outras mensagens, outras palavras que também dá alinhamento. Eu coloquei algumas, para o vídeo não ficar muito longo, né? Mas veja que aqui, já profetizado, já bem colocado, nos dá a notícia de alerta, né? Primeiro, da necessidade da abreviação do tempo. E isso é percebível quando vemos que o dia de fato tem 12 horas, né? São 12 horas. Geralmente as pessoas têm aí 8 horas de trabalho, né? E passa muito rápido, principalmente quem estão aí nas grandes cidades, né? A correria é grande, então as pessoas acabam que não
tendo a percepção da hora. A hora passa muito rápido. Um exemplo disso, quando você vai no shopping, por exemplo. Você entra, a sensação é de que você perdeu ali o quê? 1 hora, né? 1 hora e pouco. Mas aí você passa por 4, né, horas e nem percebe. Então o tempo voa, né? O tempo acelera. Muitos correm de um lado para o outro, que também já é palavra bíblica. E a ciência se multiplica, né? Agora, o ponto crucial é, nesse tempo aí, o quanto que se usa para edificação da alma e do espírito, né? Quanto que se usa para tentar-se as palavras já proferidas há 2000 anos, ou palavras que tem aqui há muito mais, né? Milênios, na época dos profetas, e que está acontecendo, que acontece de geração em geração, vai tendo mais forças, né? Como está escrito aqui em Mateus 24, todo o capítulo, relata acontecimentos como terremotos, fomes, rumores de guerras e assim por diante. E esses 3 versículos que eu li é o que é muito atual. Primeiro, essa correria, nem sempre temos a percepção desse tempo, né? O tempo passa aqui muito rápido e devemos nos atentar como que estamos usando esse tempo, em benefício do quê, né? E a necessidade, por que o tempo seria abreviado? Porque, de fato, por Deus ele é abreviado. É como se fosse assim, acelerado, né? Em certos cumprimentos aí. Deus não induz o homem a cometer erros. Como, por exemplo, elaborar situações que vai contra a integridade humana, né? Deus não faz isso. Deus não interfere no livre-arbítrio no sentido de induzir o homem a ir contra a questão do amor ao próximo. Isso já é da natureza humana. Desde Gênesis, relata, lá em Gênesis 6, relata a respeito da corrupção da humanidade. Então, esse corpo corruptível leva as pessoas a terem ações de corrupção. E de todas as maneiras possíveis, e nisso daí se mostra a falta do amor ao próximo. Porque outro entendimento que nos leva a compreender essa misericórdia, o tempo em graça, a vinda do Filho, esse processo até que o processo para se estabelecer a nova aliança, a necessidade, né, de se estabelecer a nova aliança, como está escrito no livro dos Hebreus, é exatamente para que muitos sejam alcançados, libertos e entendam a questão da eleição, né? Entenda a questão da misericórdia e salvação na vida desses que se convertem, né, verdadeiramente e começam a andar aí no caminho de luz, aguardando o Filho, compreendendo a palavra do Senhor, amando a palavra do Senhor e não rejeitando. Porque a ação humana está muito ligada àquilo que ele é instruído. E a palavra já instrui aos pais, claro que pais voltados aí para o conhecimento da palavra do Senhor, as orientações do Senhor, a ensinar os nossos filhos. Nisso se mostra que nem tudo está perdido, graças a Deus, né? Existem muitos jovens, muitas crianças aí no caminho do Pai, aguardando também junto com seus pais, né? E muitos até não nasceram em berço cristão, mas ao decorrer da vida e a sensibilidade se converteram, porque o Criador conhece a essência humana, né? Conhece o caráter, conhece o coração, as intenções, e o Criador age muito nisso daí. Então, uma hora ou outra, essas pessoas se tornam luz no Filho, graças a Deus por isso. Então, essa correria, esse tempo abreviado, se faz necessário justamente por esses, né? Que estão empenhados aí a aguardar o Filho e a passar no procedimento de vida, mostrando os seus frutos,
né? Tudo aquilo que a Bíblia nos instrui. E o outro ponto muito interessante, que eu li aqui no versos 24, é o surgimento desses falsos profetas. E aí dirão, veja onde está o Cristo, ou ali está o Cristo e tal. E muitos irmãos não estão atentos a essa questão. E essa vai ser o assunto aqui bem explorado, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre a questão das projeções holográficas. Tudo isso é advindo de tecnologias, né? Ao decorrer das gerações, a tecnologia ela tem avançado. E nós cristãos estamos muito bem orientados pela palavra do Senhor, que tudo isso não é favorável ao reino, a Cristo, a palavra. Todos esses avanços, ele vai dar força à questão dos 7 pecados capitais, por exemplo. Então, muitos estão voltados para a questão, né, contrária do que diz a palavra do Senhor. E esse agir do inimigo, né, cujo lá em João, deixa eu dar uma lida aqui, propósito do inimigo, aqui em João 10, deixa eu ver aqui, propósito do inimigo, né? O inimigo tem seus súditos, mas a gente tem que falar o que está aqui na Bíblia. São assuntos muito complexos, né? Aqui em João 10, versos a partir do 9, vai dizer: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Esse é o nosso Senhor e Salvador, amém? Agora versos 10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, o nosso Senhor e Salvador, ele se tornou acessível, né, a todo aquele que nele crê, a todo aquele que crê na palavra do Senhor, para a salvação. E ele é a porta, ele é o nosso orientador. De contramão, há aqueles que estão enganados. E de que maneira? Eu acredito que eu teria várias outras palavras aqui para colocar essa questão do engano no mundo. Porém, né, a melhor que eu achei no momento, porque o tempo é curto, né, é falar a respeito dos 7 pecados capitais, e vocês vão ver como que a palavra, né, confirma bem isso. Então, vou ler aqui para vocês, né, vocês fiquem atentos aí, tá, gente? Ó, os 7 pecados são avareza, ira, inveja, luxúria, preguiça. Peraí, que eu acho que avareza, ira, inveja, luxúria, preguiça, soberba e gula. 7 pecados capitais que resume a questão, né, da vida humana. A avareza, e eu resumi cada tópico, tá? Porque é muita coisa, né? A avareza é um sinônimo de ganância. No mundo dos negócios, ela se faz muito presente, tá? A questão também do lucro instantâneo, né? Quanto mais tem, mais quer. Então, se fosse para falar disso, daria para falar muita coisa. Eu vou resumir aqui cada tópico, tá? A questão da ira. Lá em Gênesis, já vai falar a respeito, lá em Gênesis 4, verso 7, o Senhor diz, abre aspas aí, tá? O Senhor diz para Caim: se tu não fizer o bem, tu não serás aceito, pois sabes, se não o fizer, o pecado ameaça a porta, deseja conquistá-lo e tu deve dominá-lo. Então, a ira é uma característica daqueles que não têm domínio próprio.
né? Leva a ter atos cruéis contra o próximo, ao invés de amar, né? São pessoas que não têm nada de piedade, são dominadas, né? Pelos sentidos aí aflorados, momentâneos, pela situação, né? De repente acontece algo que não agrada e a ira se manifesta de imediato. E também a questão do desejo de ser sempre reconhecido a todo custo, né? Ao contrário do que diz Romanos 12. Vou ler aqui Romanos 12, versos 10. Romanos 12, 10. Que vai dizer: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Então, quando se trata do cristão, o cristão ele não está tão preocupado em ser reconhecido, remunerado. Ele está preocupado em ver as coisas avançarem, porque ele está muito focado no que diz a palavra do Senhor, na orientação. Então, quanto mais pessoas orientadas, quanto mais pessoas renovadas, nascidas do Espírito, mais o reino tem força na terra. Amém? Então, a nossa luta é muito superior às coisas humanas, né? É algo que está por trás, que está mantendo as pessoas cegas. E a forma de lidar contra isso é levando o conhecimento, é levando a orientação a que nós temos para que outras pessoas também sejam libertas. Então, dar honra ao outro, né, é totalmente diferente de querer ter tudo para si, de se auto-julgar, se julgar como a melhor opinião, a melhor ação, e aí por diante, né? A questão da inveja. Veja o que diz aqui, melhor do que falar é ler, né? Porque a inveja, segundo a questão do mundo, ele intoxica ali todo o ambiente. O ambiente onde tiver uma pessoa invejosa, intoxica o ambiente onde essa pessoa está inserida. Não é um sentimento agradável. Não tem nada de agradável na inveja. É algo terrível. E o que a Bíblia coloca? O que a Bíblia fala aqui sobre a inveja? Aqui em Provérbios 14. Primeiro, na minha questão aqui, na opinião, né? Fecha todas as portas para as coisas saudáveis, né? Provérbios 14, 30, 31. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Veja o alinhamento, né? Ao contrário de invejar, ao contrário de querer para si, desejar para si a todo custo. Aqui está falando no verso 31, oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, ou seja, é algo que você está agindo contra a Deus, né? Mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Questão da honraria, né? Onde muitos estão totalmente, está distorcendo aí a questão do o que podemos fazer para honrar o nosso Deus, né? Questão da luxúria. Associar-se à gula, ela se associa-se à gula e à avareza, ou seja, a luxúria tá englobando a questão da gula e da avareza junto, que é o quê, né? Questão aqui da avareza, como eu li, o sinônimo de ganância, aquela coisa do lucro instantâneo, de obter, e ter. A questão da luxúria não é diferente. As pessoas acumulam muito, né? A Bíblia vai dizer, juntar tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói. Então, é inverso. Veja que o caminho é contrário às orientações da palavra do Senhor. E essa
questão da luxúria, as pessoas sempre buscam a tal da supervalorização, porque elas entendem que elas vão ser amadas, valorizadas, respeitadas, desejadas pelaquilo que elas mostram artificialmente, às vezes, né? Às vezes as pessoas colocam tantas fotos que não condiz com a realidade delas, porque elas não se aceitam como elas são. E geralmente são mais lindas naturalmente, né? Mas existe aí um bloqueio, uma dificuldade de compreender isso. Questão da preguiça. A preguiça prejudica o ambiente onde você está. Ponto. Isso é uma opinião. Agora, o que diz a palavra? Aqui em Provérbios, voltando para Provérbios, porque Provérbios é o livro da instrução. Provérbios é uma cartilha para o ser humano de bom coração. Nos instrui ali como viver e como não viver. Aqui em Provérbios 26, versos 13 ao 16, vai dizer: o preguiçoso diz: lá está um leão no caminho, um leão feroz, rugindo nas ruas. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-las de volta à boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Tem preguiça de quê? Preguiça de pensar, preguiça de analisar, preguiça de averiguar, né? Preguiça de folhear, de ler a palavra do Senhor, de buscar outras instruções. Tem preguiça de se atualizar, até para entender em que campo aí o mundo está caminhando, né? Para o cumprimento finais das palavras proferidas aqui na Bíblia, da ação do homem, da ação rebelde, da maldade, do engano do homem, e então dias que antecedem a volta do nosso Senhor. As pessoas estão mais voltadas à ação do inimigo. E de que maneira? Né? Como é que o inimigo tem agido? No engano. Ele está aí para matar, roubar e destruir. Ele destrói, passa como um destruidor de sonhos, de projetos, de famílias, né? Criando meios para enganar a juventude, para ludibriar, envolver crianças, adolescentes ao mundo das trevas, a tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor. Para que haja sempre esse conflito entre o bem e o mal, conflito já colocado, profetizado pelo nosso Senhor e Salvador Yeshua, que ele fala: não pense que vim trazer paz, mas espada. O filho estaria contra a mãe contra os filhos, o pai, né, contra o filho. Ou seja, esses conflitos dentro dos lares é advindo do não conhecimento, que faz com que os pais tenham autoridade, clareza para conversar e ajudar os seus filhos. Por conta disso, muitas coisas têm ocorrido no mundo. E, pasme, as pessoas entendem que é só orar. Não é só orar, não. É levar o conhecimento. A própria palavra do Senhor diz que o povo padece por falta de conhecimento. Temos que oração. Oramos, mas a nossa ação tem que estar junto aí. Ação contra essas potestades, contra esses dominadores das trevas, que por intermédio deles, muitos se revoltam, né, contra o Criador e agem contra o Criador, buscando aqui, né, que esses 7 pecados aqui, que os favorecem de alguma maneira na cabeça deles, mantenham-se e não sejam tirados, não sejam enfraquecidos, né?
Então, a gente precisa estar atento em relação a essas coisas, porque a gente pode estar dando força à ação do mal. E vai falar mais, se você quiser conferir em Provérbios a respeito aqui da preguiça, no capítulo 19, versos 15, vai falar: a preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Se ele tiver num momento que ele só depende dele, ele vai passar fome sim. O problema é que geralmente o preguiçoso, ele sempre se encosta. E aí acaba que sendo um fardo, né? Então vejam o mal que a preguiça traz, né, gente? Soberba. Esse pecado aqui é terrível. Terrível, terrível, terrível demais. Que vai falar a respeito do coração orgulhoso, né? Esse é perigosíssimo. Todos são, mas esse aqui eu acho que ele merece um troféu. Aqui em Provérbios 21, porque ele vai fazer com que a pessoa haja contra o seu próximo. Provérbios 21. (21, 4). A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Daria para falar uns 40 minutos só disso, né? Eu vou ler de novo, tá? A vida de pecado dos ímpios se testifica, se mostra visível, né? No olhar orgulhoso, a forma como se olha, né? E no coração arrogante. E aqui no capítulo 29, versos 23, vai dizer: o orgulho do homem humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Glória a Deus, tá vendo? Versos 16 e 5, capítulo 16, verso 5. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Então, veja aqui, ó, que coisa terrível, né? O Senhor detesta. Deus detesta, bem? Então, foquemos, né? Tem a questão da gula também. Eu estava esquecendo aqui, ó. A gula, desejo excessivo por qualquer coisa. Ou seja, descontrole, né? Se resume nisso, descontrole. A pessoa com gula, ele só visa o seu próprio umbigo, só visa as suas próprias vontades, só visa os seus próprios interesses, né? Então, poderia até dizer que ele se engloba aqui em tudo também. É complicado. E é exatamente isso que se vê na sociedade. Uma sociedade arrogante, uma sociedade avarenta, que não está preocupado no bem-estar, né? Nos direitos da humanidade, por exemplo, assim. Quando você vê uma sociedade, embora não é a maioria, mas existe um grande número ainda com a mente obscurecida, que não entende que existem meios de trabalhar para o bem, desde que esses meios sejam conhecidos como os direitos, né? Direito cidadão aí é o quê? Saúde, moradia, lazer. Então, visando o bem-estar da sociedade, daí, no que se refere à questão das políticas públicas, já podemos analisar qual vai ser o rei, entre aspas, aí, merecedor, né? Embora todos eles trabalham para um poder, nisso eu também entendo, porque a palavra se cumpre. No fundo, eles têm que se curvarem, né? Até para fazer algo, mesmo que seja em benefício da sociedade,
ou se curvam ou são hostilizados, né? E a política é um negócio muito, muito sério e envolve a vida da sociedade, né? Agora, visando para a Bíblia, todos eles se curvam. Por quê? Porque o Senhor não promete um paraíso aqui na terra, né? O Senhor promete tempos difíceis e também promete que se o povo dele se humilhar, se orgulhar, se curvar, se humilhar e clamar a ele ouvirá, né, e curará a nossa terra. Então existem países que tem pessoas que buscam, né, trabalhar, embora não se tenha muito sucesso, porque dificilmente um país trabalha fechado, sem alinhamentos, né? Uma hora ou outra tem que buscar aí os acordos e os alinhamentos. E por conta disso, acaba que acelerando aí que nosso Salvador retorne. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque ao não se curvarem, né, para a palavra de Deus e verem que somos dependentes de Deus, da misericórdia de Deus, e que precisam se converter, independente do poder aquisitivo aí, e dar testemunho de vida cristã na terra. Quanto mais for a pessoa conhecida, mais força, porque mais visibilidade terá, se essa pessoa estiver honrando ao Criador, tanto na fala como na vida, né? Então, é muito difícil ver pessoas assim. É muito difícil, né? Quando olhamos para a questão política, quando olhamos para a sociedade, quando olhamos para o campo, né, menor, que é onde estamos inseridos, se percebe onde que está o perigo para aqueles que não se despertam e não se convertem, né? E o Senhor está aí, às portas, retornando, e muitos não entendem isso. Leva mais a questão da vanglória para o homem. Veja que eu citei aqui os 7 pecados capitais, que faz parte da vida do homem. E a palavra de Deus, ela nos instrui a como viver com uma nova consciência, embora no mundo, como o Salvador fez a oração, eu não os ore que o tire do mundo, né? Mas que o Senhor nos livrasse ali, né, do mal. Então estamos aqui no mundo, mas não podemos fazer parte das questões ideológicas do mundo, né? Porque é um perigo muito grande. E aí, o contexto, agora eu vou para Apocalipse, espero que dê tempo, né? O contexto é apocalíptico. Esse capítulo aqui vai descrever, né, Apocalipse 13, a partir do versos 12. Por que a partir do versos 12? Porque aqui a partir do versos 1 vai falar a respeito da besta que saiu do mar. E Apocalipse a partir do versos 11 vai falar da besta que saiu da terra. Como se falasse assim, ressurgiu, né? Ressurgiu, apareceu, surgiu da terra, né? Para quê? E o que isso nos remete? Nos remete ao tempo final, onde a própria palavra aqui, o livro de Apocalipse vai dizer que Satanás, ele sabe que ele tem pouco tempo, né? Então seria solto por pouco tempo, né? Na verdade, o que impera é o agir das potestades. Uma coisa é agir, né, a questão das invocações. Eu estou resumindo aqui, tá, gente? Muita coisa. Outra coisa é o Senhor permitir que essas potestades já estejam aqui. Isso é um ponto muito importante, que é necessário que se entenda, né? E o que diz aqui a partir do versos 11?
Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta. Em nome dela fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. À vista dos homens. O que tem acontecido aí, né? Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes. Engano. Engano. 7 pecados capitais. Engano sobre engano. Engano. De modo que as pessoas aceitem, porque muitos desses enganos facilita a vida das pessoas, né? Ordenou-lhes que, então, em habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é número de homem. Seu número é 666. E aí, se você pesquisar aí, você vai encontrar milhares de conclusões a respeito dessa marca. Eu tô colocando a minha compreensão, tá? Porque na questão numérica, o número fala. Essa é resumindo aqui, né? O número ele fala. Os números eles têm força. Por isso que muitos usam os números de modo para simbologia, né? Simboliza isso, simboliza aquilo. E o 666 pode-se entender que está no campo da negatividade, no campo do engano. Aqui está falando de engano, né? Vamos falar o que está aqui escrito. Todos os habitantes da terra seriam enganados. E estão sendo enganados. Todos. Não está colocando como exceção aqui, ó. Ela enganou os habitantes da terra. Os habitantes da terra. Estou colocando no geral, né? Não é todos, mas está colocando no geral. Os habitantes da terra. E lá em Mateus, que eu li, se possível, enganaria até os eleitos. Até que nos tornemos mente renovada, conhecedores da letra de modo espiritual, estávamos sim inseridos no engano. E existe engano das trevas que facilita a vida do ser humano, cujo o objetivo é levar para um único propósito. É como, fazer aqui uma ilustração, imagine aí, né? Existe uma casa e ela precisa ser organizada. Aí vem alguém, coloca tudo em ordem. Tá tudo em ordem, tudo em ordem. E do nada, vem e bagunça tudo. Né? Por que eu tô falando assim? O mundo da facilidade, como por exemplo, né? Essa questão da projeção holográfica e do engano, que dirão Cristo ali ou acolá, ele está colocando para a questão da tecnologia. Nós estamos andando para a ciência, né? A multiplicação da ciência. Então será muito fácil enganar muita gente com aparições. Muita gente que são muito religiosas, né, no caso.
se não tiverem conhecimento aqui, poderão ser iludidas e enganadas. A tecnologia, ela, no momento criada, ela avança e ajuda, né? Nas transações aí, bancárias e tudo mais. Porém, a humanidade, ao aceitar, ela está colocando o poder. Por isso que eu estou colocando a questão da ilustração da casa. Alguém vem e põe tudo em ordem. Colocamos poder, porque um grande número, e isso se trata daqueles que têm conhecimento como os cristãos, não pode revogar, não pode ir contra. São políticas e que devemos nos submeter, né? Colocar um chip na mão é uma coisa. Isso aí é a questão de opinião. De opinião não, de decisão de cada um. Porém, não podemos evitar que os meios e os meios bancários seja de acordo com o que nós desejamos. Como, por exemplo, ainda utilizamos cédulas, né? Para fazer nossas transações aí, nossas compras, nossos pagamentos. Temos outros meios, cartão de crédito, débito. Hoje agora está aí o Pix, né? Que facilita. E outros meios também. Tem as moedas eletrônicas, como o Bitcoin, né? Hoje dentro da sua casa com o Pix e a QR Code, né? O QR Code e o QR Code. É isso? Nem tô... o QR Code mesmo, o QR Code. E também a questão do código, né? Código de barras. Podemos fazer nossos pagamentos das nossas contas dentro da nossa casa. Facilita? Facilita e muito. Só que isso é dar aval a pessoas criarem meios para nos controlar no futuro. E segundo, eu vi uma reportagem do presidente do Banco Central, ele fala a questão do rotativo, né? Do cartão de crédito, que deve acabar. Por que deve acabar? Por conta da inadimplência do país, né? Por conta dos juros, que são, na verdade, colocando na real aqui, retirar o acúmulo de cartões, né? Na carteira, na bolsa, esse movimento, né? Rotativo. Fazer uma limpeza, acabou, não tem mais cartão. Vai continuar o procedimento? Sim, com outras vias. É para isso que está se levando tudo por meio eletrônico. Então, tá tudo indo para lá, para que no futuro, né, seja implementado, independente de um certo número aceitar ou não, questão robótica, questão eletrônica, e todos têm que se submeter. Aqueles que não serão obrigados, pequenos e grandes, aqueles que não se submeterem vão passar perrengues. Veja que isso se trata da grande tribulação, né? E o povo precisa estar orientado em relação a isso. Parece até que são assuntos de coisa louca, né? Mas é a realidade, gente, é o que está acontecendo. E as pessoas não estão nem aí, estão achando que está tudo mil maravilhas. Mas o objetivo do enganador é levar as pessoas a serem submetidas aos seus atos. E aí, quando despertarem, que não despertem com o chip na testa, né, e na mão, por conta da tecnologia holográfica e tudo mais. Precisamos estar atentos a esse respeito e, principalmente, o objetivo aqui é levar os irmãos a entender as dificuldades que poderão vir. Deveremos perseverar. E a palavra de ânimo é que o Senhor abrevia o tempo por conta dos eleitos. Então, precisamos estar encaixados aí como eleitos,
como pessoas esclarecidas, com a mente voltada para a palavra, para a compreensão dos tempos, compreensão da letra de modo espiritual, porque assim seremos santificados, seremos transformados em todo modo de vida, conscientes de que o Senhor estará conosco. Do mesmo modo que essas potestades levantam da terra para exercer o seu poder, seus poderes absolutos, né? Também terão anjos trabalhando em favor do povo do Senhor. Anjos que estarão aí sob o cuidado dos eleitos, cuidado dos filhos do Senhor. Eu sei que eu coloquei muito assunto aqui e resumido. Poderia fazer vários vídeos falando de cada tópico, mas está tudo alinhado. Mateus 24, Apocalipse 13, Provérbios, os conselhos contra, né, os 7 pecados capitais e a favor de uma vida santa, como que devemos estar atentos, porque o Senhor, Ele quer agir nesses últimos tempos para despertar muita gente, né? Tem muita gente que entende de modo muito vago questão da marca da besta. E volto a dizer, podemos entender como a negatividade, o engano, o erro, tudo que está relacionado ao meia, que é número de homem, é a ação humana, é a atitude humana que está voltado para o inimigo da nossa alma. Como diz lá em Romanos 3, muitos, conhecendo o Senhor e seu eterno poder, não se curvaram, foram entregues aí às paixões, né? Se entregam aí à carnalidade, a atos que não agradam o Senhor. Então, vamos voltar para a palavra do Senhor, pedindo que o Senhor cuide de nós e que nos capacite a levar a mensagem para que vidas sejam transformadas, para que mentes sejam orientadas a viver de um modo correto, aguardando a qualquer momento o retorno do nosso Senhor e Salvador. Porque a terra, do jeito que ela está corrompida, não continuará, gente. Não pode continuar. O Senhor odeia o orgulhoso, porque o orgulho fecha as portas, impede que o Senhor trabalhe, impede que essa pessoa veja, se autoanalise, né? E veja o quanto que precisa